Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor, nessa manhã, Senhor Jesus, oh, queremos estar aqui, oh, com coração singelo, oh, com coração grato ao Senhor, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós. Oh, o Senhor não desceu da cruz, Senhor Jesus, o Senhor permaneceu lá, Senhor, por cada um de nós. Senhor, como somos gratos a Ti, Senhor Jesus, o Senhor morreu em nosso lugar, aquela cruz era para cada um de nós, mas o Senhor foi em nosso lugar. Senhor, muito obrigado, Senhor Jesus, nós fomos mortos com Cristo, Senhor, nessa cruz, Senhor Jesus, por isso dia após dia, Senhor, faz-nos lembrar disso, Senhor, faz-nos viver isso. Um dia o Senhor morreu por nós, Senhor Jesus, e essa é a morte que nos habilita a vivermos uma vida santa, uma vida consagrada, Senhor Jesus. Por isso nessa manhã, encha nosso coração de realidade, nos tira da esfera da mente, da esfera analítica, Senhor, nos leva para o Espírito, nos enche de fé, Senhor Jesus. Queremos mais isso perceber, Senhor. Senhor, é um fato para nós. Senhor, de fato, o Senhor ganha isso em nós. Senhor Jesus, obrigado por tal obra, essa obra maravilhosa. Ó, esse símbolo, Senhor, representa tudo que o Senhor fez por nós. Ó, esse cálice representa o teu sangue. Esse pão representa o teu corpo. Senhor Jesus, nessa manhã damos esse testemunho. Um dia o Senhor morreu por nós e partimos esse único pão. Todos os filhos de Deus faz parte desse único pão. Senhor, nós somos um no Senhor, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Te louvamos, Senhor. Te louvamos pela tua graça. Te louvamos pela tua misericórdia, Senhor, por essa realidade, Senhor, do que esses símbolos representam para nós, que o Senhor deu a sua vida, Senhor, o Senhor nos redimiu, Senhor, e ainda mais do que isso, o Senhor nos introduziu na tua morte. Senhor, somos salvos em Ti, de tudo que nos atrapalha, Senhor. Somos salvos do pecado, somos salvos de nós mesmos. Oh, Senhor, obrigado por tal realidade. Obrigado por esses símbolos, Senhor, que mostram isso de forma tão clara. Senhor, nos faz mais isso perceber. De fato, aumenta, Senhor. Oh, aumenta a nossa fé. Senhor, alarga a nossa visão, para que possamos ser mais úteis a Ti, para que a gente possa tomar posse, Senhor, de tudo que o Senhor de fato fez por nós. Que não vivamos como meninos, Senhor, mas possamos ter clareza, oh, Senhor, dessa realidade, para que a Tua vida, Senhor, possa ter caminho em nós, Senhor, no nosso dia a dia, para que possamos viver uma vida santa, Senhor, consagrada, Senhor, de acordo com a Tua vontade. Te louvamos pelo fato maravilhoso, oh, Senhor Jesus, nessa manhã com temor e tremor, reverência diante desses símbolos, nós louvamos ao Senhor pelo que o Senhor fez e pedimos a Ti para que alargue nossa visão. Senhor, pinga colírio em nossos olhos. Senhor, nos faz ver que tudo isso significa para que na nossa experiência, nosso dia a dia, o Senhor também possa ser glorificado. Oh, Te louvamos, Senhor. Abençoe esses símbolos em nome de Jesus. Amém. Hino 123. Amém, aleluia. Amém, Senhor Jesus. Somos todos um.
Senhor Jesus. Irmãos, vamos ler 1 Coríntios. Capítulo 10. Verso 11. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11. Amém? Senhor Jesus. Todos acharam? O que é que diz? Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. A gente está compartilhando, né? Hoje a gente vai praticamente completar uma palavra sobre essa carta de Judas, né? Ela não é muito conhecida, ela não é muito comentada. Creio que aqui no nosso meio, possivelmente ela não tinha sido ministrada nenhuma vez. Alguma coisa sobre a carta de Judas, né? Mas interessante que a carta de Judas, irmãos, é a penúltima carta da Bíblia, ou penúltimo livro da Bíblia. E a carta de Judas, assim como o livro de Apocalipse, fala do juízo de Deus, né? E, irmãos, é muito bom a gente olhar a graça de Deus. É muito bom. É muito bom a gente atentar para a misericórdia de Deus. É muito bom. É muito bom a gente olhar para a glória de Deus para a qual Ele nos chamou. É muito bom. Mas nós não gostamos de ouvir falar do juízo de Deus. Irmãos, percebem isso? Nós não gostamos de ouvir falar que Deus ele precisa tratar conosco, que Ele precisa trabalhar em nós, que Ele precisa usar as circunstâncias, as situações para destruir nosso velho homem e para poder edificar o novo homem em nós. Nós não gostamos de ouvir isso. Por isso que ontem, quando o irmão Chico Zé estava compartilhando a palavra, ele falou que como era difícil arrancar um amém quando se fala da cruz, do Cristo crucificado. E, irmãos, o Cristo crucificado, ele é escândalos para os judeus, porque eles buscam sinais, maravilhas, coisas sobrenaturais, e é loucura para os gentios, porque um homem que dizia quem ele era, e ele foi crucificado numa cruz, que a própria nação para o qual ele tinha ido o crucificou. Se a própria nação o rejeitou, imagina quem não era povo dele. Vamos perceber?
Mas só que quando Cristo foi crucificado, Deus cumpriu plenamente tudo aquilo que ele tinha preparado. Louvado seja o nome do Senhor. Só que o homem natural não compreende as coisas espirituais. Essa é a questão. E por que é que muitas vezes, irmãos, na minha experiência, nas experiências dos irmãos, a gente ainda segue como que Balaão, insistindo nas nossas escolhas? Porque ainda a gente é muito natural, irmão. Talvez a gente não seja ainda pecaminoso, mas a gente ainda é muito natural. E uma das características de quem é natural é que quer que a coisa aconteça do jeito que você deseja. Se não acontece, você vai murmurar. E a murmuração, de acordo com o que a gente leu aqui em 1 Coríntios capítulo 10, verso 11, não sei quantos mil de israelitas, por murmurarem, ficaram estirados no deserto. Olha só. Juízo de Deus. A graça os tirou do Egito. A misericórdia guiava eles e sua graça pelo deserto. Mas aqueles que não creram, aqueles que murmuraram, o Senhor teve que exercer o juízo. Por isso que Paulo, quando ele está falando aqui em 1 Coríntios capítulo 11, ele está falando da esfera da mesa do Senhor, essa mesa que nós participamos cada domingo. E ele compartilha que o que ele vai falar para os coríntios, ele não ia louvá-los. Irmãos, o Senhor ele nos louva naquilo que nós fazemos segundo a vontade dele. Mas aquilo que nós não praticamos segundo a vontade dele, ele não nos louva. Ele traz juízo sobre nós. Ele traz julgamento sobre nós. E por isso que Paulo diz assim que o que aconteceu com eles foi escrito para quê? Advertência, irmão. Olha só. O que é uma advertência? Eu posso dizer que a advertência é a última oportunidade que você tem para a sua escolha. Porque se você continuar do jeito que você está, algo pior vai acontecer. Então, o Senhor ele deixou a carta de Judas e a carta de Apocalipse, os últimos livros da Bíblia. E ambas as cartas falam de juízo. Você percebe? Salvação, mas juízo. Porque se você olhar para a Bíblia, foi todo o tempo assim, salvação, juízo, salvação, juízo. Você vê que em Romanos Paulo diz assim, no Evangelho de Deus, a justiça de Deus se revela. Está vendo? Para todo aquele que crê, poder de Deus para a salvação. Aí eles, mas do céu a ira, salvação, juízo. Ou seja, o homem ele tem um par para escolher. Ou ele escolhe a salvação de Deus, ou ele vai receber o juízo de Deus. Não há meio termo. Não pense que qualquer criatura tem outra opção. Não há outra opção. Só existem essas duas opções. A salvação de Deus e a ira, ou a ira de Deus. Irmãos, isso é muito forte. Isso é muito forte. Mas eu creio que é o que a gente precisa ouvir. Né? E quando eu compartilhei semana passada sobre a carta de Judas, falando que quem era Judas? Judas, a gente nem vê Judas nos evangelhos. A não ser uma citação quando diz que Judas era irmão de Tiago, que era irmão de Simão e que era irmão de Jesus na carne. Única vez. Mas aí agora, nos últimos livros da Bíblia, aparece esse homem chamado Judas, que ele diz ser servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Que Tiago? Tiago que escreveu a epístola. E então, quem é Tiago? Tiago, irmão do Senhor na carne. Meio irmão, né? Porque o Senhor ele não nasceu de homem. O Senhor ele nasceu de mulher. Eu compartilhei com os irmãos aqui. Foi o único homem que descendeu da mulher. Porque todos nós descendemos de homens. Então, irmãos, isso é algo que, quando eu li essa carta de Judas, eu fiquei impressionado.
Porque mesmo que o Senhor Ele nos ama, e verdadeiramente Ele nos ama, irmão, você sabe qual é o sinal de que Deus nos ama? Foi o que Cristo realizou por nós na cruz. A Bíblia nunca diz que o amor de Deus é o que Ele está fazendo por nós hoje, ou seja, nos guardando, nos protegendo, nos dando as coisas. Não. Quando a Bíblia vai falar do amor de Deus, vai falar da cruz de Cristo e da disciplina de Deus. Porque Deus disciplina todo aquele que ama. A gente era para ouvir assim, porque Deus dá presente, dá bênção a todo aquele que ama. Mas você vê como o amor de Deus, o nosso conceito é diferente. Mas qual é o verdadeiro amor? O do nosso conceito ou o de Deus? O de Deus é o verdadeiro amor. Então, irmãos, sempre que você duvidar que Deus te ama, olhe para a cruz. Ali está a maior frase, o maior sinal, a maior prática de que Deus ama a cada um de nós. Irmãos, se a gente não olhar para isso, se a gente achar que o amor de Deus está relacionado a Deus nos dar o que a gente quer, a gente está enganado. Porque a gente pode ser ora Maria, ora Marta. Ora Maria aos pés do Senhor, ouvindo a boa parte, porque Deus me ama. Mas no dia em que eu orar e Ele não responder, eu não vou nem à procura dEle, como Maria fez. Porque Jesus deixou Lázaro morrer. E deixa eu dizer outra coisa. O texto diz que Jesus amava Lázaro, mas deixou ele morrer. É como se a gente não compreendesse o amor de Deus ainda, irmãos. Porque nós temos conceitos, filosofias, como o irmão ontem compartilhou. E se o morrer de Jesus não operar em nós, a gente vai seguir vivendo a vida cristã com esses conceitos e com nossas ideologias. E voltando para a carta de Judas, vamos ler lá. Judas, Senhor Jesus, trabalha mais em nós, Senhor. Louvado seja o teu nome. Judas, verso 3. Ele diz assim: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação. Aí diz o quê? Foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, irmãos, Judas diz que nós temos uma comum salvação. Comum não no sentido de ser qualquer salvação, ou de ser uma salvação não tão considerável. Não, comum no sentido de ser a mesma. A mesma salvação nós participamos, irmão. E quantas vezes aqui o Senhor tem falado por meio dos irmãos que nós precisamos estar claros de nossa salvação. Nós não perdemos a salvação. Porque a salvação não é obra nossa, a salvação é obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós a recebemos por meio da graça mediante a fé. Louvado seja o nome do Senhor. E não vem de nós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, por outro lado, irmãos, existe um galardão. Por outro lado, existe uma recompensa. E aí a recompensa e o galardão, eu e você, minha obediência e sua obediência, minha fé e sua fé, entra em ação junto com a graça e a misericórdia de Deus. O meu viver, a minha obra, ela não interessa a Deus quanto à salvação eterna. Porque é dom de Deus. Mas o meu viver e a minha obra interessa muito a Deus quanto ao galardão. Porque é recompensa de Deus. As cartas, elas falam do fato da graça de Deus para nós. Fomos salvos
pela graça, mediante a fé, louvado seja o nome do Senhor. As cartas também falam de que nós iremos participar para o que Deus nos chamou, sua glória. Mas entre o caminho da saída do Egito até Canaã, a glória de Cristo, tem o deserto. Para alguns, 40 anos ficaram estirados. Para outros, que saíram do Egito, entraram em Canaã, 2. Aí Pedro vai dizer, se é com dificuldade que o crente é salvo, onde vai comparecer o ímpio, o pecador? Dizer que é fácil ser salvo, irmãos, não é. Mas que salvação é essa que Pedro está falando? A salvação da nossa alma. Por quê? Porque é difícil o crente ser salvo. Porque essa salvação não depende só de Deus. Depende de você e de mim. Por isso que se torna difícil. Porque você resiste. Porque eu resisto. Por isso se torna complicado. Com dificuldade. Você percebe? Aí, Judas, ele diz assim, verso 5, vamos ler, irmãos? Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes, de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado, sim, tirando da terra do Egito, irmãos, os que não creram serão destruídos. Isso é fato, irmão. Isso é fato. Ele libertou um povo da terra do Egito. E os que não creram foram destruídos. Você percebe? Isso é a palavra de Deus. Deus, ele se revela por meio de sua palavra. O que os profetas registraram são as ações de Deus em meio a tudo aquilo, em toda a criação, todo aquilo que ele criou quanto ao seu propósito. Mas Deus, ele age de acordo com o seu caráter e sua natureza. Deus é amor. Deus é luz. Mas a Bíblia também diz que Deus é justiça. Justiça, irmão. Por isso que Paulo diz assim, se Deus permanecer exercendo misericórdia, 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 quando Deus vai cumprir o plano dele? E se Deus permanecer sempre, sempre, sempre tolerando o pecado, quando é que o pecado vai ser julgado? Você percebe isso? Abra aí Romanos. Romanos capítulo 3. Senhor Jesus. Romanos capítulo 3. Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor Jesus. Ele vai dizer assim, ó, verso 1. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Tirou um povo, judeu, povo de Israel. Aí ele vai dizer, qual é, pois, a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão, a aliança de Deus com Abraão, a circuncisão, certo? Aí ele vai dizer o quê? Muita, sob todos os aspectos. Principalmente porque os judeus foram confiados os oráculos de Deus. Ou seja, os profetas de Deus foram primeiro para os judeus. Certo? Aí o que é que diz? E daí? Se alguns não creram. Olha só. Os profetas de Deus foram confiados aos judeus. Assim como os profetas do Novo Testamento estão sendo confiados à igreja. Mas ele vai dizer... E se alguns não creram, graças a Deus que não são todos, mas alguns não creram. Ele diz o quê? E se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Olha mesmo, porque alguns não creram, desfez a fidelidade de Deus? Não, porque ele continuou sendo fiel para aqueles que continuaram crendo. Olha só, irmãos. Aí ele vai dizer o que mais? De maneira nenhuma. Paulo quebra logo sua indagação e questionamento. De maneira nenhuma. E há uma exclamação. Aí ele diz o quê?
Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venha a vencer quando fores julgado. Que mais? Mas, se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar sua ira? Falo como homem. E aí? Deus é injusto por aplicar a ira dele? Deus foi injusto por aplicar a ira dele sobre os egípcios que não creram? E aí, irmãos? Aí que Paulo diz? Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? Deus vai tolerar, e afinal, quando o mundo vai ser julgado? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, tanto para mim quanto para os irmãos, a gente não sabe até onde vai a tolerância de Deus sobre nossas vidas. Não, nós não sabemos. Ele é longânimo? É. Ele é tardio em irar-se? É. Mas quando ele se ira, nem um dedo dele você pode tirar. Imagina a sua mão. Irmãos, isso é algo muito sério. Não pensemos, irmãos, que a gente pode viver brincando de ser cristão, porque cristão não é uma brincadeira. Cristão não é uma ideologia humana, não é uma religião, não. Aos olhos de Deus, não. Pode ser aos seus olhos e aos meus olhos, mas aos de Deus, não. E Deus não nos trata segundo como a gente vê, mas segundo como Ele determinou. Deus, irmãos, Ele nos adverte. Viu? Como Judas disse, como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, verso 11, para advertência nossa. Porque do jeito que Deus tratou com Israel, Ele vai tratar conosco. E Ele trata conosco. Você quer insistir no seu erro? Vá em frente. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Quer insistir na sua dura serviço? Sabe o que é dura serviço? É que o Senhor quer colocar você como reverente e você é como eu quero. Cerviz dura. O povo de dura cerviz. O Senhor dizia a Moisés: até quando Israel não vai crer em mim, mesmo eu tendo realizado os sinais que eu realizei? Povo de dura cerviz. Eles sempre erram no seu coração. Aí quer dizer que foi Deus que colocou para eles errarem no coração? Será que foi Deus que endureceu Israel para não crer nos profetas de Deus? Não, irmãos, não foi. Porque endurecer, agir contrário a Deus é sinal de trevas. E Deus não há nele treva nenhuma, jamais. Deus não é autor do pecado. Deus, ele é a origem de tudo e de todo. Nada a ver com algo contrário a ele. Deus não é a origem do que é contrário a ele mesmo, senão ele estaria sendo confuso em relação a si mesmo. Mas percebe? A origem do pecado é Satanás. Por isso que 1 João diz que aquele que peca procede do diabo. Porque o diabo é pecador desde o princípio. E nunca se firmou na verdade. E quando a gente não se firma na verdade, a gente está seguindo o diabo. Mas é a verdade, irmãos. É o que a palavra de Deus diz. Abra aí 1 João. Senhor Jesus, peço que o Senhor derrame luz sobre nós, nos nossos corações, Senhor, para que possamos reagir. Louvado seja o teu nome. Ó Senhor Jesus. 1 João capítulo... Vou pegar aqui, irmãos. Ó Senhor Jesus.
Capítulo 3. É o capítulo 3. Vamos começar a partir do verso 7. Diz assim, ó: Filhinhos, não vos deixeis enganar. Escutem, prestem atenção. Não vos deixeis enganar, porque muitas vezes eu me deixo enganar. Eu me deixo enganar com as filosofias do mundo. Eu me deixo enganar com as palavras de meus amigos que não conhecem a Deus e falam coisas. Ah, eu vivo como eu quero e Deus no final ele vai me perdoar. Deus é amor. Deus vai perdoar todo mundo, como eu vi uma vez um espírita falando. Deus vai perdoar todo mundo, porque ele é um que vai para o inferno. Aí ele quer que os outros vão do mesmo jeito. Irmãos, Deus tem a misericórdia de muitos, do que falam, do que blasfemam contra o nome do Senhor. E Judas diz aqui, que Enoque profetizou. Agora vocês veem que só há um relato em toda a Bíblia sobre Enoque, Gênesis capítulo 5, e ali em nenhum momento mostra Enoque profetizando alguma coisa. Mas Judas, pelo Espírito Santo, diz que Enoque profetizou durante aquele tempo que ele andou na terra com o Senhor. Olha que revelação rica, intrínseca. Quem poderia dar isso a Judas? O Espírito Santo. E diz que, sabe o que Enoque profetizou? Ele era um profeta e era o sétimo depois de Adão. Você vai dizer, o sétimo depois de Adão? Sim, porque se você for para a genealogia de Jesus em Lucas, você vai contar de Adão até Enoque, vai dar 7 pessoas. Aí por isso que Judas disse, e ele é o sétimo depois de Adão, como também na genealogia de Gênesis 5. E diz que ele profetizou, e sabe o que foi que ele profetizou? Eu vi o Senhor vindo para exercer seu juízo sobre os que não creram e sobre todos os homens que blasfemaram do seu nome. Ai, irmãos, dessas pessoas que estão blasfemando do nome do Senhor. Irmãos, isso é muito sério. Aí ele diz aqui assim, ó, vamos ler? Verso 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Tá claro, irmãos. Se procede é porque o diabo é a origem. Tudo o que procede sai a fonte é o diabo. Tá vendo? Deus deixando claro. Ó, deixa eu deixar claro para você. Pecado não tem nada a ver comigo. Pecado procede do diabo. Aí diz o quê? Vamos lá. Porque o diabo vive pecando. Olha só. Você vive pecando, irmão? Se a gente vive pecando, estamos sendo um com o diabo. Mas Deus nos chamou para a gente ser um com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele diz o quê? Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Irmãos, esse princípio é o princípio lá em Ezequiel. Tu eras querubim ungido da guarda. Estavas no monte santo de Deus. Tu eras perfeito em teus caminhos desde o dia em que foste criado, como Deus o criou, perfeito. Até o dia que se achou iniquidade em ti, pecaste. Olha a fonte surgindo do pecado no universo. Percebe? Aí vai dizer o quê? O que mais? Para isto, louvado seja o nome do Senhor, se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. O diabo tocou o céu com sua rebelião. O diabo tocou a terra. O diabo tocou toda a criação de Deus. Mas o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Percebe? Por isso que o mistério de Deus é encabeçar todas as coisas em Cristo. E qual é o mistério da iniquidade? Desencabeçar todas as coisas de Cristo. Porque a Bíblia fala mistério da iniquidade e mistério da piedade. E mistério da vontade de Deus. Você percebe isso?
Aí ele vai dizer aqui o verso 9: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Que mais? Pois o que permanece nele é a divina semente. Aleluia. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Tem mestre cristão que diz assim: se uma pessoa diz que é crente, mas eu vejo ela pecando, ela nunca nasceu de Deus. Cuidado. Isso é perigoso. Agora, por outro lado, cuidado. Se você vive pecando e não é constrangido, duvide. Se você vive fazendo o que você quer e não sente nenhum constrangimento no seu coração, duvide. Duvide, irmãos. Porque eu digo aos irmãos, eu passei 4 anos sem me reunir. Mas nesses 4 anos que eu passei sem me reunir, todo dia quando eu chegava em casa, era um joelho no chão chorando. Chegava no canto e dizia: Senhor, o que é que eu estou fazendo aqui? Meu Deus do céu, Senhor, me livra disso aqui. Mas como Deus vai me livrar se eu não queria sair? Parecia Ló. Não era? Não parecia Ló? Justo em Sodoma e Gomorra. Os anjos querendo tirá-lo, porque Deus ia exercer o juízo, e ele demorando. Aí o anjo puxa e tira. Mas irmãos, como o Senhor vai te tirar de uma situação que tu não quer sair dela? Deus conhece nosso coração, irmão. Não adianta oração vazia. Não adianta vãs repetições, porque os gentios usam isso. Mas se você tem um coração de que o Senhor complete em você aquilo para o qual Ele nos chamou, o Senhor vai trabalhar em cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por que eu creio que Pedro se tornou quem Pedro se tornou? Porque ainda que Pedro errasse, ele tinha um coração de que o Senhor o salvasse. Louvado seja o nome do Senhor. Pode olhar, irmãos, quanto Pedro errou. Mas ele tinha um coração muito louco pelo Senhor. Foi ele que disse: Senhor, eu te amo e eu vou te dar minha vida por você. Só que ele não conhecia ele, irmão. Irmão, nós não conhecemos a nós na nossa experiência. Por isso que Deus permite a gente passar por elas. Pedro nunca teria conhecido quem ele era se não houvesse o cantar do galo e aquela experiência diante da criada. Sabia disso? Ele ia seguir crendo que ele era alguém que poderia dar a vida por Deus. E muitas vezes é assim com a gente, irmãos. O Senhor não tirou ainda uma situação da nossa vida, porque essa situação é um espelho para mostrar ainda quanto a gente está feio diante de Deus. Eu creio nisso, irmãos. Amém? Os irmãos creem também? Amém. Aí vamos lá, o que é que diz? Senhor Jesus, verso 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Tem filhos do diabo? Misericórdia. Eu pensei que todo mundo era filho de Deus. Porque o catolicismo diz que todo mundo é filho de Deus. Eu vou crer no que diz o catolicismo ou vou crer no que diz a palavra de Deus? A palavra de Deus que todos nós somos criaturas, mas filhos aqueles que nasceram pela fé em Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Somente. Mas aqui, filhos de Deus e filhos do diabo. Olha só, irmão. Você lembra quando o Senhor estava diante dos escribas e fariseus? Nós temos por pai Abraão, vocês têm por pai é o diabo. Porque ele é homicida. Aí eles disseram: gente, o que é que tem a ver? Porque o Senhor sabia que eles queriam matar o Senhor. Homicídio. Está vendo? Assim como imagina o homem, assim ele é. O que é que seu coração tem imaginado? Não é interessante, irmãos? Vamos botar lá para Jesus, não vai dar tempo de terminar, não. Senhor Jesus. Aí ele diz o quê? Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Olha mesmo, irmão, que coisa forte. Praticar justiça e amar o irmão. Quando a gente age assim, nós testemunhamos de que nós somos nascidos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Porque a palavra é manifesto. Sabe o que é manifesto? Tornar visível aos olhos.
O reino tem uma realidade, a igreja hoje, mas ele terá uma manifestação, o reino milenar. Só vai participar da manifestação aqueles que hoje vivem a realidade. Não só que estão na realidade, mas que vivem a realidade. Por isso que a gente viu a ministração semana passada, a realidade do viver da igreja. Percebe? Aí vamos para Judas lá. Senhor Jesus. Judas, Senhor Jesus, louvado seja o teu nome. Aí o verso 6. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Você percebe que o Senhor fala aqui de homens e de anjos? Sim, porque foram os dois que se rebelaram contra ele. Olha só. De toda a criação, duas classes se rebelaram contra Deus: anjos e homens. Anjos, o cabeça, Satanás. Homens, o cabeça, Adão. Olha que coisa interessante, irmãos. E Deus julga anjos e homens. Viu aí? Tirou um povo, os que não creram, homens, destruiu. E agora aqui, e a anjos? Então Deus não deixa livre de juízo anjos e homens. Porque foram as duas classes de criaturas que se rebelaram contra ele. Irmãos, antes da rebelião de Lúcifer, havia uma harmonia eterna no universo. Que Jó, o livro mais antigo da Bíblia em inscrição, em ser escrito, ele descreve quando Deus fazia o universo. Havia harmonia, os anjos jubilavam a glória de Deus criando todas as coisas. Por meio de Cristo, sabedoria de Deus, poder de Deus. Mas quando Lúcifer se rebelou, surgiu as trevas. Porque trevas é sinal do juízo de Deus. Quando Cristo morreu, houve trevas sobre toda a terra. Gênesis 1:2, havia trevas sobre a face do abismo. Egito, as trevas eram tão fortes que eles apalpavam as trevas. E aí você apalpar trevas. Quão negridão havia na terra do Egito, o juízo de Deus. Executarei meu juízo sobre os seus deuses e sobre o povo do Egito. Por que é que eu estou falando isso? Porque Judas nos adverte a isso. Irmãos, porque o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Temor de Deus é o princípio da sabedoria, irmãos. Amém? Aí vamos lá. Aí ele diz o quê? Senhor Jesus, verso 7. Como Sodoma e Gomorra. Olha só. Irmãos, percebe? Juízo no Egito, Sodoma e Gomorra. Outro juízo. Então Deus, ele está dizendo para o homem assim: você não aprendeu a lição do dilúvio? Você não aprendeu a lição do Egito? Você não aprendeu a lição de Sodoma e Gomorra? Então você vai para o lago de fogo. Lembra que eu compartilhei para os irmãos? Não tem ninguém ainda no lago de fogo. O Geena, lago de fogo. Geena, lago de fogo. Não é inferno. Inferno, irmãos, a palavra grega quer dizer Hades, que no Antigo Testamento era Seol, que é região dos mortos. Os que morrem, tanto os que morrem em Cristo, quanto os que morrem sem Cristo, tanto os que morrem em obediência a Deus, quanto os que morrem em desobediência a Deus, vão para esse lugar. Hades. Ninguém ainda foi para o lago de fogo, a segunda morte, a morte eterna. Deus ainda não exerceu esse juízo. Fica aí. E tem gente que diz assim: rapaz, aqui é o inferno. É? O inferno é ser jogado dentro do lago de fogo. Se no inferno, aquele rico, que o Senhor descreve na história, ele estava em tormento, atormentado com as chamas, e pedia a Lázaro, Abraão, para que Abraão dissesse a Lázaro, para pegar, molhar a ponta do dedo e refrescar a língua. Imagina o fogo do lago de fogo, onde o Hades vai ser lançado. E que é preparado para o diabo e seus anjos, não era para o homem.
Irmãos, olha o coração de Deus. Não é para os homens, é para o diabo e seus anjos, mas muitos vão, porque escolheram ir. Para que por tuas palavras seja justificado quando fores julgado. Por tuas palavras nós somos justificados e por nossas palavras nós somos condenados. Deus não condena homem nenhum à perdição eterna só porque Deus quer. Primeiramente de tudo, Deus nunca quis condenar homem nenhum, muito menos anjos. Diz o Senhor: tenho prazer eu na morte de alguém? Não. Desejo antes que se arrependa e que eu possa curá-lo. Vocês percebem isso? Vocês percebem isso, irmão? Quem é nosso Senhor? Quem é o nosso Deus? Mas se nós insistirmos, como Balaão, o Senhor vai colocar um anjo com a espada de fogo para matá-lo. E uma jumenta viu, e ele que era profeta não viu. Quantas vezes, irmão, diz aqui, não adianta nada, irmão. Você falar, e seu viver ser diferente. Não adianta nada, irmão. Não adianta nada. Não adianta nada. Sabe por quê? Porque nós nos tornamos 2 vezes mais dignos do juízo de Deus, por conhecermos a verdade. É como diz o provérbio: a porca lavada voltou ao lamaçal, e o cão ao seu próprio vômito. Está vendo? A gente fala para os nossos colegas: não, o mundo é isso, essa coisa aí de pacto do povo. Não, isso aí não. E a gente vai para o pacto do povo. Que testemunho, hein, irmão? Não só pacto do povo, como a Adriano compartilhou, divisão mesmo, panelinha. A gente fala contrário e a gente faz a panelinha. Pô, nossa, irmãos, como a gente tem a palavra pesa da gente, né? Lucas diz que Jesus, ele fazia e ensinava. Ele não ensinava e fazia. Ele fazia e ensinava. Irmãos, primeiro a palavra tem que passar por mim. Se não passar por mim, não adianta nada o que eu estou falando para os irmãos. Adianta sim, Deus é tão misericordioso, sabe? Você pode ser salvo. Você agarra a palavra, você é salvo. E eu que proferi, vou para juízo. Porque foi isso que Paulo disse. Porque tendo pregado a muitos, irmão, eu preguei para aquela pessoa que estava lá no hospital, a bichinha, eu falei da misericórdia de Deus para ela. Eu até orei e ela foi curada. Porque você pode curar uma pessoa sem a vontade do Senhor, irmãos. Mateus capítulo 7. Muito naquele dia vamos dizer: Senhor, em teu nome não profetizamos, não curamos, não realizamos muitos milagres, apartai-vos de mim. Nunca provei o que vocês fizeram. E aí? E agora? Irmãos, então quer dizer que curar uma pessoa no nome de Jesus não é sinal de que eu sou espiritual. Nunca foi e nunca será. Mas aqueles que andam com Jesus, os sinais seguem, louvado seja o nome do Senhor. E qual é o principal sinal de que você é uma pessoa que anda com Jesus? O morrer de Jesus opera em você. A principal característica de uma pessoa que é e que vive em comunhão com Cristo é uma só: é andar como Ele andou. Aí as pessoas acham que Jesus só andou fazendo milagre, curando enfermos, expelindo demônio, né? Mas como Jesus andou? Em comunhão com o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. O Pai nunca me deixou, porque eu faço o que Ele me vê, do que Ele vem fazer. Comunhão, irmão. Irmãos, percebe? Então aqui ele fala Sodoma e Gomorra. Por que a Bíblia cita Sodoma e Gomorra nos últimos livros da Bíblia? Porque Sodoma e Gomorra sofreu um juízo de Deus. Os habitantes de Sodoma e Gomorra não eram judeus, eram gentios. Mas sabe o que eles eram? Grandes pecadores contra o Senhor. Uma coisa é você pecar diante de Deus, outra coisa é você pecar
contra Deus, ou seja, você peca sabendo e você peca para afrontar Deus. Não, eu vou fazer isso mesmo e acabou-se. Não, eu sei, mãe, pai, mãe, eu sei, mas eu faço o que eu estou querendo mesmo e acabou-se. Pecadores contra Deus. Aí o que a Bíblia vai dizer aqui? Vamos lá? Senhor Jesus, e as cidades circunvizinhas, não era Sodoma e Gomorra. Se você ver lá para, acho que, se eu não me engano, Deuteronômio, Josué vai falar que eram 4 ou eram 5 cidades. Na verdade eram 5, porque Zoar foi preservada, porque Ló foi para lá com suas filhas. Olha mesmo. E ali tem um exemplo rico. Eram 5, mas só foi 4, porque Zoar foi preservada, porque Ló foi para lá. Amém? Aí diz o quê? Que havendo-se se entregado, irmãos, é isso que eu quero compartilhar aqui. Se entregado, não é que você foi entregue, é que você se entregou. Se entregado, tem 2 exemplos aqui. Deus entrega e você se entrega. É como aquela coisa que o irmão falou. O maior juízo que Deus pode exercer sobre minha vida e sua vida é Ele não mais convencer você para se voltar. É Deus entregar você a sua própria escolha, irmãos. Irmãos, se Deus dissesse assim, vou cruzar meus braços e vou entregar a humanidade às suas próprias escolhas, nós nos destruiremos a nós mesmos. Acabaríamos uns aos outros. Você sabe por que a terra ainda não foi destruída? Porque a igreja é a luz e o sal. Por que Deus não exerceu juízo ainda sobre a terra ímpia, demoníaca, que os homens querem o diabo, mas não querem mais Deus? Porque está ficando claro, irmãos, está ficando claro. Olhe para o mundo está dizendo, nós queremos o diabo, nós não queremos Deus. Aí sabe o que Deus vai fazer? Deus vai tirar a igreja, vai tirar os seus. Aí olhe para os 7 cálices da ira de Deus. Porque a igreja não vai participar dos 7 cálices. Porque a ira não é para a igreja. Porque Jesus nos livra da ira vindoura. Louvado seja o nome do Senhor. E você sabe onde você e eu nós estamos? Judas vai dizer, nós somos chamados, nós somos santificados por Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus que nos livra da ira vindoura. Eu não mereço, você não merece, todos nós, nenhum de nós aqui merece. Nós merecíamos o lago de fogo, mas Deus é amor. Ele tem misericórdia. E por causa do seu muito amor com quem nos amou, Ele nos deu sua graça. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para quê? Para eu viver como eu quero? Para a liberdade, Cristo vos libertou. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sabe por que é que muitos irmãos, quando a gente fala sobre salvação eterna, deixa eu compartilhar aqui, que não reúnem conosco, eles rejeitam essa doutrina? É porque o que prende muitos irmãos às denominações é que perde salvação. Não, eu não vou pecar não, porque se eu pecar, perder salvação, é misericórdia, perder salvação. O lago de fogo? Meu Deus do céu, não quero isso para mim não. Mas quando você chega dizendo que a salvação é eterna, agora eu estou livre. Ah, Deus me ama. Eu estou eternamente salvo, eu vou participar da Nova Jerusalém, então eu vou viver como eu quero. Por isso que muitos mestres cristãos abominam a gente ensinar isso, que é a verdade. Mas isso é tão triste, irmão. Porque nós deveríamos amar mais ainda o Senhor. Quando a gente ouvisse que a salvação é eterna, louvado seja o nome do Senhor. A gente deveria se dar totalmente ao Senhor. Ó Senhor, eu tenho 70 anos sobre a vida, 80. Esses 70 e 80, seja para eu me colocar diante de Ti, porque o Senhor merece minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. E não dizer, agora vou para o mundão. Irmão, cuidado. Irmão, cuidado que, irmão? Já estou salvo eternamente. Tá, irmão, está salvo eternamente, mas tu sabe se vai morrer amanhã? Ou daqui a pouco? Né? O Senhor disse que um homem pegou, olhou assim, tinha grandes construções, aí pegou e disse assim, o que eu vou fazer com essas construções? Já sei, vou derrubá-las e vou aumentar. Aí vou colocar todos os meus bens lá e vou dizer para minha alma, alma,
come, regala-te, porque tu tens bens para a vida inteira. Aí o Senhor diz, louco, hoje vão te pedir tua alma. Olha só, a nossa visão é que a gente sempre vai viver. A nossa visão é que a gente nunca vai adoecer. A nossa visão é que mal nenhum vai bater nossa porta. A gente é sempre assim. Claro, irmãos, eu tenho que desejar o que é melhor para mim. Não tem problema nisso nenhum. O problema é que Deus vai dizer, louco, hoje te pedirão tua alma e o que tu tens, para quem será? E quando Deus pede, irmão, não tem boquinha, desculpa a expressão. Lembra de Ezequias? Ele é o único que pode adiar a morte de alguém. Só Deus adia a morte, porque Ele é o conservador da vida. Mas Ele só adia aquele que Ele quer adiar. Nos percebe? Então Sodoma e Gomorra foi exemplo de quê? Para aqueles, vamos lá, Senhor Jesus, tendo se entregado à prostituição. Tá vendo? Se entregou à prostituição? Espera juízo, irmão. Pode esperar que vai vir o juízo. Se doença, não sei. Se problema financeiro, não sei. Se problema sentimental, não sei. Mas Deus vai pesar a mão. O que é que vai dizer? Como aqueles seguindo após outra carne são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. E um crente que se prostitui, misericórdia. A gente vai ver a carta de Romanos, Coríntios agora, né? Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, em 2 Coríntios, aliás. Sabe o que Paulo vai dizer? Para que quando eu for aí em vocês, Coríntios, eu não chore. E o meu Deus não me humilhe na frente de vocês. Porque eu tenho que ver vocês, aqueles que não se arrependeram ainda. 2 anos, e ainda tinha uns que não tinham se arrependido ainda. Da prostituição, da lascívia, do pecado e das divisões. Ele vai dizer 2 Coríntios. 1 ano depois. Uma carta escrita, 1 ano depois ele escreve outra carta. Irmãos, percebe isso? Aí ele vai dizer o quê? Senhor Jesus, verso 8. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados. O que quer dizer sonhadores alucinados? O irmão compartilhou uma coisa muito rica, Júlio. Compartilhou uma coisa muito rica. Você tem um sonhador José e você tem os sonhadores alucinados. Os sonhadores alucinados é que sonham seus próprios sonhos. E sempre seus sonhos estão envolvidos carne, pecado e outras coisas. Mundo. Sonhadores alucinados. Então eles fazem de tudo para os sonhos acontecerem. O que é que as pessoas do mundo mais dizem? Realize seus sonhos, isso é o que importa. É a maior frase enganosa do diabo para o homem. Porque para nós não importa realizar nossos sonhos. Para nós importa realizar o sonho de Deus. E nós somos abençoados. Por isso que José viveu como viveu a vida dele. E Paulo pega emprestado a vida de José, pega Romanos 8 e coloca: e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é Deus amar, é que amam a Deus, daqueles que são chamados, não é que foram, são chamados segundo o seu propósito. Aí Gênesis capítulo 50, você olha, José sonha, diz aos irmãos, e aí você vai ver depois a vida de José. Os irmãos jogam ele dentro de um negócio lá, um poço, depois vendem aos amalequitas, mas a Bíblia dizia, e Deus era com José. E agora vem a retribuição de José para com Deus. E José, diante da mulher de Potifar, diz: pecaria eu contra Deus e contra teu esposo? E aí vai dizer: e Deus era com José. Aleluia! Vocês estão vendo aí o princípio, irmãos? A graça vem até nós para nos dar a capacidade de vivermos diante de Deus. Mas se nós não quisermos, a graça não pode nos obrigar. Mas se nós escolhemos a graça para vivermos cada vez mais diante de Deus, aí isso vai acontecer conosco. Aí vai Hebreus. Senhor Jesus, louvado seja teu nome, Senhor. Hebreus capítulo 12.
Obrigado pela tua graça maravilhosa, Senhor. Senhor Jesus, verso 28. Vocês estão vendo que tudo está sendo abalado nesse mundo? Só vai faltar uma coisa ser abalada: os céus. E as estrelas vão cair. Mas Deus já abalou a economia, Deus já abalou segurança, Deus está abalando tudo. E Ele diz: eu fiz abalar e vou fazer abalar mais ainda, para aquilo que é inabalável permaneça. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele vai dizer o que aqui? Hebreus 12, verso 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Quando diz no verso 29, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Percebe? Salvação e juízo. Esse par acompanha toda a Bíblia. Salvação e juízo. Deus não quer juízo primeiro, Deus quer salvação. Mas para aqueles que rejeitam salvação, juízo. Essas coisas vos aconteceram e foram escritas como exemplos para nós, para advertência nossa. Claro, porque eles já passaram a época dele, está na nossa época. Então Deus deixou um legado escrito. Para eu olhar e dizer: rapaz, olha o fim dessa pessoa. E eu estou indo nesse caminho, vai dar certinho. Porque Paulo vai dizer: pela constância das Escrituras, tenhamos esperança. Ou seja, se eu agir de acordo com aqueles que foi segundo Deus, eu vou receber bênção. Louvado seja o nome do Senhor. E eu não vou ser burro não, eu vou ser inteligente. Mais do que inteligente, eu serei sábio, porque o inteligente aprende com suas experiências. O inteligente passa por tanta coisa que não era para passar, mas o sábio aprende olhando as experiências dos outros. E o burro, o nécio, não aprende com nenhuma. Continua do mesmo jeito. É, como diz o Salmo, né? Bateram em mim, quem foi? Não sei, vou continuar pecando. É? Eita! Aconteceu isso na minha vida. Faraó, né? Vamos tomar um exemplo de Faraó. Irmãos, vocês sabiam que Deus poderia destruir o Egito naquela mesma hora e tirar o povo no primeiro dia? Por que 10 pragas, irmãos? Por quê? Porque esse tempo todo para Deus exercer juízo sobre os egípcios, mesmo Deus tendo dito: eu sei que Faraó não vai deixar vocês irem. Olha mesmo, irmão. Você percebe isso? O Senhor chama Moisés e a primeira coisa que o Senhor diz a Moisés: Moisés, eu sei, Faraó não vai deixar vocês irem, a não ser com o braço forte. Deus sabia quem era Faraó, irmãos. Por isso que ele ficou lá no Mar Vermelho, com todos os seus exércitos. Que todos aqueles que morreram, escute isso, é porque Deus sabia que eles não iam crer em Deus. E não só iam crer em Deus, e que se Deus deixasse continuar eles vivendo, eles iam destruir o povo de Deus. Tendo tirado um povo do Egito, destruiu os egípcios, aqueles que não creram. Deus queria que os egípcios crescem. Por isso foram 10 pragas, para mostrar que não eram os deuses deles, que é Deus, mas o Deus de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E sabe por que 10 pragas? Porque cada praga foi sobre um Deus que os egípcios adoravam. Como as pessoas hoje adoram. Quantos deuses não há? E qual é o maior Deus? O meu eu e o seu eu. Chico José compartilhou ontem. Se você impõe algo de maneira obrigando as pessoas a receber, você está sendo como Deus. A Faraó dizia assim: eu sou Deus e as pessoas fazem o que eu quero. O que diziam os Césares: eu sou Deus e vocês têm que fazer o que eu quero. Eu quero ver qual é o Deus que é contra mim. Indo pecadores contra Deus. Você percebe, irmãos? Vocês sabiam que Israel tinha que chegar no Egito? Eu nunca tinha visto isso, mas o Senhor me mostrou. Israel tinha que chegar no Egito, sabe por quê? Para servir de testemunho para o juízo deles diante de Deus.
Por isso, irmão, que Israel teve que ser escravizado. E sabe por que também foi escravizado, irmãos? Porque o Senhor sabia que a conduta deles ia levar à escravidão, mas que Deus ia usar eles para testemunho diante dos egípcios, de que Deus deu a oportunidade também aos egípcios, e eles não creram. Porque Deus realizou obras naquele Egito, que em lugar nenhum ele realizou. E ele, quando está em terra, em carne e sangue, andando, ele diz assim: porque se em Tiro e em Sidom fosse realizados os milagres que eu pratiquei em Cafarnaum, Cafarnaum, que era a cidade que o Senhor morava, e qual a outra, meu Deus? E Betsaida. Tiro e Sidom, duas cidades gentias. Betsaida e Cafarnaum, duas cidades judias, onde o Senhor andou realizando milagre, e eles não creram no Senhor. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não te condena, Deus não me condena, Deus não te exerce juízo, Deus não exerce juízo. Antes Ele nos dá a oportunidade para a gente ser salvo. Olha o coração de Deus para nós. É como se Deus abrisse nosso coração. Chega de mentira, olha quem eu sou. Ele tem misericórdia de quem quer ter misericórdia. Ele endurece a quem ele quer endurecer. Mas abra Romanos capítulo 11, verso 32. Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para usar de misericórdia para com todos. Mas se eu não quero a misericórdia, Ele retira e vem o juízo. Deixará Deus por acaso os pecados impunes? Não, irmão, de forma nenhuma. Bem, irmãos, Deus quer nos salvar, louvado seja o nome do Senhor. Para nós não foi destinada a ira, para nós foi destinada a glória. Nós somos vasos de misericórdia, que para a glória Ele preparou de antemão. Por isso que Judas disse acerca da nossa comum salvação. Irmão, minha alma e tua alma, Deus quer salvar. Há melhor bem para mim e para você do que saber que alguém quer te salvar, irmão. Deus quer me salvar, irmão. Ele me salvou eternamente. Ele salvará esse meu corpo, que Ele pode até permitir que hoje eu tenha uma doença. Ele pode até permitir muitas coisas nesse corpo, mas eu tenho uma promessa para esse corpo. Esse corpo será salvo completamente. Você vive quantos? 60, 70 anos? Você vai ter uma eternidade para gozar do seu corpo diante do Senhor. Sem dor, sem nada. Naquele dia não haverá dor, não haverá choro. Glorifique ao Senhor no seu corpo. Louvado seja o nome do Senhor! Enquanto a gente está no corpo, é para glorificar Cristo no nosso corpo. Jovens, glorifiquem a Cristo no seu corpo. Aleluia. Terminar, vamos lá, irmão Judas. Perdoa, tá, irmão? Já vai 10 minutos a mais. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Tu és maravilhoso, Senhor. Que Deus é como o Senhor. Não há igual ao Senhor. Não há, irmãos. Não há, meu Deus do céu. Aí o verso 8, ele diz assim, né? Judas 8. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. A gente tem visto. O que é que mais cresce hoje no mundo? Difamação a autoridades. E cada vez, geração para geração, a difamação aumenta. Mas na igreja não pode ser assim, irmãos. Na igreja, Chico Zé compartilhou. A autoridade é Deus que constitui. E quem obedece à autoridade recebe bênção. E eu vou mais além.
Obedece, não, manda quem tem autoridade e obedece quem tem visão. Louvado seja o nome do Senhor. Se tiver visão do que é uma autoridade, você vai se submeter. Louvado seja o nome do Senhor. Quer aprender sobre autoridade? Medite em Romanos capítulo 13, riquíssimo. Paulo abre ali só para falar no início de questão de autoridade. E aí ele vai dizer aqui assim, ó, verso 9. Contudo o arcanjo Miguel, olha o arcanjo Miguel. Judas vai falar de um personagem aqui, arcanjo Miguel. Olha que palavra, irmão. Oh, Judas, falar de arcanjo Miguel, por que Judas? Porque está falando de autoridade e aqueles que são rebeldes às autoridades. Aí que ele vai dizer, contudo, entretanto, todavia, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, o arcanjo Miguel, onde você viu isso? Jesus, Judas, né? Como é que o jovem diz? Judas, tu viajou agora geral. Onde é que tem isso, pelo amor de Deus? Quando contendia com o diabo, o quê? E disputava a respeito do corpo de Moisés. Que coisa, irmão. Quer dizer que o Miguel contendia com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Qual era a disputa deles pelo corpo de Moisés? Para quê? Aí diz o quê? Não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Ou seja, Miguel não se atreveu a difamar o diabo. Mas não já tinha se rebelado contra Deus? Não é diabo, não é contra Deus. Mas Miguel sabe o princípio de autoridade. Eu disse para os irmãos aqui, a autoridade não pode ser julgada por nós pelo que ela faz ou deixa de fazer. Só outra autoridade superior pode julgar, e a autoridade maior é Deus. O erro da autoridade não é juízo para a autoridade, mas é para mim e para você. É um teste para mim e para você. Aí Miguel olha para o diabo, e o Miguel era para ter dito, diabo, vai embora, você pecou contra Deus. Como é que você fala um negócio desse? O Senhor te repreenda, Satanás. Que princípio maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes nós difamando a autoridade. E não sabemos, irmãos, que difamação contra a autoridade é juízo de Deus para nós. Não só a autoridade na igreja, irmão, mas a autoridade no governo. No governo. No lugar de a gente difamar a autoridade, fazer como Paulo falou, orar pelos que estão investidos de autoridade. Porque nós não somos o mundo, dele o Senhor nos tirou. Na verdade, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, nós somos de Deus. A gente precisa orar pelas autoridades, irmão. Bolsonaro, orar por ele. Nosso governador, prefeito, orar, porque eles foram instituídos por Deus. Eles erram, mas o erro deles é um teste para nós. Deus vai julgar todas as coisas, irmãos. Amém? Você sabe por que Deus julgou o faraó? Porque faraó era um rei. E quem é que podia julgar o rei? Só Deus. A autoridade superior. Lembram de Belsazar? Vocês lembram de Belsazar? Que foi o último rei de Babilônia, antes do Medo-Persa atacar o reino de Babilônia. O que é que ele estava fazendo? Pegou os instrumentos do templo e estava aplicando nas orgias dele. E ele sabia que Nabucodonosor tinha se arrependido quando conheceu o Deus de Israel. E aí ele, naquela orgia, chegou o dia do juízo dele. E um dedo escreve, Mene, Mene, Tekel, Passim. Imagina aí o povo tudo na orgia, fazendo o que só Deus sabe, e Satanás, porque estava presente ali o diabo, e aí olha para a parede e um dedo aparece e escreve, Mene, Mene, Tekel, Passim. A Bíblia diz que eles olharam, parou tudo, o joelho de Belsazar batia um no outro assim, ó. O que é isso que está acontecendo? Aí sabe onde é que estava uma pessoa que era para dar direção ao reino dele segundo a Deus? Ele tinha botado na masmorra Daniel. Sabe o reino de Ciro e de Dário? Sabe onde Daniel estava? Ele era conselheiro de Dário e de Ciro. Você tem botado na masmorra aquele que é conselheiro de Deus para a sua vida? Você vai receber o juízo de Deus. O irmão compartilhou ontem. Precisamos de amigos espirituais.
Louvado seja o nome do Senhor. Mas a gente parece e procura sempre amigos naturais, amigos ímpios, que vão ser um com os nossos desejos. Irmão, sabe qual é o verdadeiro amigo? É aquele que lhe diz a verdade, doa o que doer. Porque tem um provérbio que diz assim: maldita as palavras de mel que enganam, mas abençoada as palavras que ferem com a verdade. Amém? Precisamos de amizade sincera, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Que diga a você: não, irmão, você está errado, se arrependa. Porque aqui Judas vai falar daqueles que lisonjeiam com palavras de adulação, mas com interesse enganoso. Quando uma pessoa quer levantar contra uma autoridade, ele faz um grupinho, ele se torna um Jesus para vocês. Ele se torna um lobo em pele de cordeiro. Mas no momento que ele lhe envolver com suas palavras lisonjas e enganos simples e incautos, ele usa você para promover a rebeldia. Foi assim que o diabo fez com os anjos que se rebelaram contra ele. Contra Deus. Com ele, contra Deus. Amém? Eu creio que vai dar tempo para terminar. Senhor Jesus. Aleluia. Senhor Jesus. Aí o verso 11 vai dizer assim, olha só. Aqui no verso 11 vai usar 3 personagens maravilhosos. Misericórdia. Vai dizer o quê? Ai deles. Porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Irmãos, o que é prosseguir? Não é escolher, é prosseguir, ou seja, continuou andando pelo caminho de Caim. E eu digo para vocês, o que foi produzir Caim? Uma geração contrária a Deus. Mundo é a geração de Caim. Estão vendo? Qual foi a primeira coisa que Caim fez? Saiu da presença de Deus. E o que é que Caim foi preparar? A descendência de Caim? Instrumentos musicais para alegar a alma, porque Deus não é mais a alegria. O que mais? Instrumentos cortantes para se proteger. Olha o Parque do Povo, 5.000 motos, não sei quantos policiais. Ah, agora está seguro, agora eu vou para o Parque do Povo que eu vou brincar. Aí, às vezes está lá dentro uma pessoa com a faca esperando só. Tchum, acabou-se. Sabe quem matou Belsazar? Não foi o Médio e os persas, não. Foi um dos que era soldado dele, já estava dentro, só fez tchum. Irmãos, por isso que o Salmo diz, 91, o nosso refúgio é o Senhor. Quando o nosso refúgio é o Senhor, a gente não teme a seta, o sol, porque Ele é aquele que nos guarda, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Paulo diz, não deis lugar ao diabo. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Não apagueis o Espírito. Está vendo, irmão? Por quê? Porque tudo isso é a graça de Deus para a gente permanecer no caminho do Senhor. Não vamos escolher o caminho de Caim. Não vamos prosseguir pelo caminho de Caim. Vamos andar segundo Abel. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? O que é que Abel fez? Ofereceu pela fé aquilo que o Senhor tinha mostrado. Cristo como nossa justificação diante de Deus. Amém, irmãos? Aí diz o quê, ó? E movidos de ganância. Irmãos, isso aqui é que é forte. O irmão Lee, em suas últimas cartas, uma palavra de amor, ele fala que o maior verme que existe dentro do homem é o orgulho e a ambição. Que eram os 2 vermes que deram origem ao pecado a Satanás. Ele orgulhou-se de quem era em relação aos anjos e ambicionou o trono de Deus. E aqui ele diz que movidos de ganância. Ganância, sabe o que é ganância? Interesse próprio. Deus é provedor, Satanás é um mercador. O que faz um mercador? Ele não desenvolve nada, ele não dá origem a nada, ele movimenta com o que tem. E ele movimenta com o objetivo de quê? Seus próprios interesses, seu próprio ganho. Mas nosso Senhor, Ele é provedor.
Louvado seja o nome do Senhor. Ele chama a existência o que não existe. Então ele não precisa de alguma coisa para chamar. Ele mesmo chama, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Aí diz aqui, ó, movidos de ganância fez o quê? Se precipitaram no erro de Balaão. Aí Números 21 vai falar quem é Balaão. Não vai dar tempo, já vai 11:22, já vai altas horas. Números 21, irmão, vai falar do erro de Balaão. É rico demais aquela experiência da Balaão. Aí Balaão, né? Eu vou dar só bem rapidozinho. Aí Balaão, aí chega os soldados, né? Os servos do rei, que estava querendo que Balaão viesse para profetizar contra o povo de Israel. Agora é isso, Balaão era profeta. Aí ele queria que Balaão viesse para profetizar contra o povo de Israel, que era povo de Deus. Aí Balaão disse, nunca de forma nenhuma eu vou. Eu ia amaldiçoar um povo que Deus já abençoou? De forma nenhuma, não vou. Aí, sabe o que ele diz? Eu vou orar ao Senhor. Aí o Senhor disse, você não vai. Você não vai. Aí, tudo bem. O Senhor disse o quê? Você não vai. Ficou claro para Balaão? Ficou. Aí o rei insiste e manda de novo. Aí só que na segunda vez já diz, tem prêmio para você. Aí sabe o que Balaão diz? Eu vou orar a Deus. Eu vou orar a Deus. Deixa eu ver mesmo se foi isso que Deus disse para mim. Porque possa ser que não, possa ser que não. Vou orar a Deus. Aí a Bíblia diz que quando Balaão vai orar de novo, o Senhor disse, eu não já disse? Não. Mas quando é na terceira vez que eles vêm e aumentam o prêmio, Balaão diz, eu vou orar a Deus de novo. Aí você quer que o Senhor diz? Vai, Balaão. Vai com eles. Irmãos, ele endurece a quem quer, mas ele endurece aqueles que querem ficar endurecidos. O Senhor disse ao povo de Israel, estatelai-vos. Quem é que estatela? Deus? Não, eles. E ficareis estatelados. Endurecei-vos e continuareis endurecidos. Não estão entendendo? Deus dá a nós a nossa escolha, irmão. Deus dá a nós o que a gente deseja. Eu compartilhei ontem com os irmãos. O povo de Israel clamando no deserto. Ai, a gente não tem carne. Ai, a gente não tem carne. Ai, a gente não tem carne. O Senhor dá carne a esse povo. Eles comeram tanta carne que saía pelos narizes. Mas nunca o povo pediu carne. A gente ri. Agora, sabe o que isso quer dizer? Deus diz assim, você quer pecar? Vai. Vai pecar. Quer mundo? Vai mundo. Pode ir para o mundo. Vai para o mundo. É isso que você quer? Vai. É idolatria que você quer? Vai. O povo de Israel, lá em Jerusalém, o templo, todo aquele sacerdócio lindo, Deus para adorar, e eles adorando ídolos em Jerusalém. Poderia ser em outro canto, mas em Jerusalém é um lugar de adorar a Deus. Por isso que na igreja Deus abomina, irmãos, qualquer prática de idolatria, porque na igreja o centro é Deus de adoração. E se você tiver um ídolo, se eu tiver um ídolo, Deus com ciúme dele, ele vai bater juízo sobre nós. Aí o povo estava adorando em Jerusalém, adorando ídolos em Jerusalém. Aí o Senhor disse, vocês querem ídolos? Para a terra dos ídolos vocês vão. Por isso que Deus mandou vir Nabucodonosor e vai dizer, esse povo que vem para vocês é povo cruel, que não vai ter misericórdia de vocês. Irmão, nosso Deus é amor. Mas Ele não pode escolher por mim e por você, sem que você permita Ele fazer isso. Deus não é arbitrário, irmão. Deus não quebra o nosso direito de escolha. Mas Ele nos diz, escolha a vida para que vivas. Sabe quem realmente quer o nosso bem? É Deus. Porque o bem que nossos pais querem é segundo eles acham. Mas a Bíblia diz que o Pai espiritual é Ele que quer o nosso verdadeiro bem. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então Balaão, por essa ganância, ele foi. E quando ele vai, agora olha a insensatez. Você sabe o que é que move uma pessoa pela ganância? A insensatez. Aí a Bíblia diz que quando Balaão vai, aí a jumenta vê o anjo, aí ó, tenta livrar e bate a perna de Balaão. Ai, tá meu amigo, logo a perna.
Aí vai de novo, a jumenta, o anjo para aqui, a jumenta livra de novo, aí bate. Na terceira vez não tem escapatória para jumenta, para Balaão não. Já não tinha mais espaço, aí se bate, aí cai os dois. Bum, aí Balaão cai por debaixo da jumenta. Aí quando Balaão cai por baixo da jumenta, Balaão começa a espancar a jumenta. Aí a jumenta diz assim, oxe, por que você está me espancando? Aí Balaão olha para a jumenta e começa a falar com a jumenta. Você está vendo a insensatez, irmão? Aí Balaão começa a falar com a jumenta. Oxe, você fala um negócio desse, rapaz? Aí Balaão disse, me diz uma coisa. Aí a jumenta disse, me diz uma coisa, eu sou tua jumenta. Tu já viu falando contigo? Aí Balaão fez, pô, meu Deus. Quando o Senhor abre os olhos dele, o Senhor vê o anjo do Senhor com a espada de fogo. Não é para rir não, irmão, é para chorar no coração. 3 vezes. Quantas vezes você quer que Deus suporte? Ele é longânimo, irmão. Ele é tardio em irar-se, mas quando ele ira, vou finalizar. Senhor Jesus. E aí no final ele vai dizer, e pereceram na revolta de Corá. Quem era Corá? Era um levita. Tinha um sacerdócio. Para que algo mais? Para que desejar algo mais? E ainda mais de maneira ilícita. Aí junta Datã e Abirão. Olha a panelinha. Coré, Datã e Abirão. Coré para Datã e Abirão era um pai. Mas para Moisés era o diabo em carne. Coré, Datã e Abirão e os outros. Panelinha completa ali contra Moisés e Arão. Ô irmãos, que não olhemos para os erros dos irmãos. Se o Senhor levantou, o Senhor abençoa. Seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Eita! Essa carta, um mês, não dava para compartilhar essa carta. Um mês. Mas louvado seja o nome do Senhor. Vamos terminar, né? Aleluia. Terminar o verso 20. Amém? Vamos lá. Vós, porém, amados, amém? Edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Verso 21. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, irmãos, Deus chama Judas para escrever uma única carta com um único capítulo, mas com a profundidade de um milênio. Nos garantir o galardão com Cristo no reino milenar. 1000 dias. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Não dá mais para multiplicar não, né, Zé? 3 irmãos, direto. Ou a gente... Meu sentimento, sabe qual é? É que a gente ore diante do Senhor. A gente coloque diante do Senhor. Irmão, nosso Deus é maravilhoso. É Ele que é o nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E nós somos a igreja dele. Nós somos o povo dele. Aleluia! Não só nós que estamos reunidos aqui, que fique bem claro. Não só nós que estamos reunidos aqui. Todos aqueles que creram no Evangelho são povo de Deus conosco nessa cidade e em toda a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não somos exclusivistas, nós somos inclusivistas, porque Paulo diz, se Cristo acolheu, nós também acolhemos, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Irmão, nós não somos melhores que vocês. Do mesmo jeito que o Senhor tem dado a nós, o Senhor tem dado aos irmãos. Sejam fiéis no Senhor, e nós queremos permanecer fiéis no Senhor, até que o Senhor venha. Nós estamos cooperando juntos para o estabelecimento do reino de Deus nessa terra. Nós não somos inimigos uns dos outros. O nosso inimigo é Satanás, os anjos caídos e tudo aquilo que se levanta contra Deus e a unidade da igreja. Nós amamos vocês, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia! Vamos orar? Vamos orar colocando diante do Senhor. Está bem pertinho, mas o Senhor vai nos fazer vencedor. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia.